Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 6 de dezembro e a nossa leitura se encontra em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Interessante, o tema da nossa igreja Batista da Costa Basca este ano é a vida, um longo rio tranquilo. E a gente sabe muito bem que a vida não é fácil, e esse ano de 2020 tem sido um ano muito difícil para muita gente. Muita crise, muita morte, muita crise econômica, política também e social. Então não é um ano fácil, e a vida nunca é fácil para muita gente. Então a gente sabe que a vida não é fácil. Qual é o contexto dessa profecia de Isaías que tem aproximadamente 2.700 anos? O contexto é uma ameaça muito grande para o reino de Judá. Esse reinozinho, né, que se encontrava na Palestina, cuja capital era Jerusalém, eles são ameaçados pela Assíria, pela Síria, por Babilônia, e mais tarde eles serão ameaçados também pelo Império Romano, pelo Egito, no sul do país. A grande ameaça aqui é Damasco, a capital da Síria, o rei da Síria. E Deus, através do profeta, diz ao rei da época, do rei de Judá, peça um sinal. E o rei diz, mas eu não vou pedir um sinal a Deus, não vou tentar o Senhor. E o profeta diz, então é Deus mesmo que vai te dar um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Agora eu pergunto para vocês devem todo mundo deve se perguntar, se indagar, qual é a relação entre a situação que esse povo estava vivendo e essa profecia de uma virgem que vai dar luz a um filho que será chamado Emanuel? Qual é a relação? Imaginemos que a situação do rei de Judá da época fosse a doença, a Covid, essa doença chamada Covid, que é provocada pelo vírus Covid-19. Qual seria a relação? A relação é que Deus está dando uma consolação, porque o objetivo de muitas profecias de Isaías é consolar o povo. Como ele diz no capítulo 40, consolai o meu povo. Como Deus vai consolar o povo? Deus vai consolar o povo falando daquele que virá. Eles vão ficar esperando, inclusive, né? Porque ele vai demorar um pouco a chegar. Que maior consolação seria essa? Vamos juntos olhar, então, quando esse texto é citado no Novo Testamento. E ele é citado por Mateus no capítulo 1, no primeiro capítulo do livro de Mateus, e o verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E a tradução que Mateus nos dá é essa, que traduzido quer dizer Deus conosco. Agora, qual é o contexto, então, desse texto de Mateus, capítulo 1? E eu vou ler para vocês o verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu, diz o verso 22, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo seu profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá. O contexto, então, aqui é o nascimento de Jesus. Então, Mateus está citando Isaías 7,14 para dizer que aquela profecia de Isaías 7,14 se cumpre aqui. Nós poderíamos passar muito tempo falando de um monte de coisa aqui, inclusive da Virgem que aparece aqui, de Maria, virgem naquele momento, né? Depois ela vai ter outros filhos. Mas o mais importante aqui não é falar nem de José, nem de Maria, nem de nenhuma outra pessoa.
mas falar de Emanuel, Deus conosco. Porque esse, na verdade, é o tema dessa mensagem. A vida é muito difícil, mas Deus nos prometeu Emanuel. A vida continua sendo difícil hoje, como era difícil na época do profeta Isaías e como era difícil na época de José e Maria. Mas Deus nos enviou Emanuel. Essa é a mensagem de consolação do Natal. Consolai o meu povo. Como? Falando do Emanuel. João, quando ele escreve o seu evangelho, ele vai nos dar uma dica no capítulo 20, verso 30 e 31, da razão pela qual ele escreveu o seu evangelho. E ele diz: muitas coisas foram escritas sobre Jesus. Mas nem tudo foi colocado nesse livro. Mas as coisas que eu coloquei nesse livro, eu as coloquei para que vocês saibam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E que é crendo nele que nós temos a vida eterna. Jesus, para todos os milhões de cristãos que já viveram e esses que vivem hoje, é o Messias, o Filho de Deus. Aquele menino que é prometido em Isaías 7,14 é para nós o Filho de Deus. E olha o que João, o mesmo João que escreveu, que fala que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele diz no capítulo 1 do seu livro, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco. E nesse momento de muita dificuldade na sua vida, o que Jesus está querendo dizer para você é o seguinte: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa que ele nos faz. Mas como diz João, no capítulo 20, nós temos que acreditar. Nós temos que aceitar essa verdade, aceitar essa pessoa. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 3, ele diz: o Evangelho fala de Jesus Cristo. Você pode falar de Maria, de José, de Isaías, de qualquer outro personagem da Bíblia, mas o Evangelho não são essas pessoas. O Evangelho fala de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Emanuel. Jesus Cristo é Deus conosco. Quando? Hoje, ontem, amanhã, sempre. Que interessante esse sinal que Deus dá para o reino de Judá, numa época de grandes perigos. Esse sinal é importante por nós hoje e para sempre. Porque Jesus é Deus conosco. Tudo que você precisa é ter Deus com você. Tudo que você precisa para ser feliz, para viver em paz, para ter vida eterna é ter Jesus com você. Deus conosco. Que Deus te abençoe.